paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos. É um prazer estar começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre deste ano de 2024. Estaremos juntos, se Deus permitir, em todas as lições, trazendo subsídio que possa de alguma forma auxiliar você, professor, ao ministrar a aula e auxiliar você, aluno, no entendimento dessas lições tão maravilhosas. E neste trimestre nós estaremos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, certo? Vamos tratar neste trimestre deste assunto tão importante que na teologia se chama eclesiologia. Vamos trabalhar, estudar este assunto, eclesiologia, certo? O comentador desta lição, agora deste trimestre, é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e membro da Comissão de Apologética da nossa Convenção Geral, a CGADB. Muito bem, um abraço ao pastor, a todos os irmãos do estado do Piauí. Estive em Água Branca já faz muitos anos, ele ainda não era o pastor lá, era um senhor negro, que tinha aí, talvez mais de 70 anos de idade, me fugiu agora o nome do pastor. Estive lá quando fui ministrar um seminário sobre missões em dos campos, numa cidadezinha ali perto, e pastores, obreiros de várias localidades e cidades circunvizinhas ali de Água Branca estiveram presentes naquele momento. Graças a Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida deste homem de Deus que sempre está trazendo alguma lição comentada por ele. Sempre assuntos muito bons. Bom, a nossa lição de hoje, lição primeira, a primeira lição, 7 de janeiro de 2024, com o assunto A Origem da Igreja. A Origem da Igreja. O textuário diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. A verdade prática, a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2, e também o versículo 37 e 38. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como disse, vamos estudar este trimestre essa rica lição dentro do tema eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, que trata sobre a igreja, sua origem, sua tarefa, seu papel na terra. Vamos ver aqui nestas lições um apanhado, um resumão sobre essa tão importante disciplina. E você seja um assíduo professor e aluno, frequentador da Escola Bíblica Dominical, aí onde você mora, você só tem a ganhar com mais este trimestre abençoado. Bem, então o propósito deste trimestre é estudar a respeito da doutrina da igreja, como disse, se chama eclesiologia, segundo a sua origem, natureza e missão neste mundo. Tá? A igreja a respeito da sua origem, da sua missão aqui neste mundo, certo? Muito bem, a nossa introdução diz: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato e que importância ela tem.
Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, conforme está em 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita, está em 1 de Pedro 2,9. Nesta lição, veremos que a eclesia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. E eu já quero falar para você que a pronúncia na palavra grega é eclesia, não é eclésia, tá? Já vi várias pessoas pronunciar eclésia. Ah, porque a palavra igreja no grego é eclésia, não é eclésia, é eclesia, certo? Muito bem, quero já ir para o primeiro tópico. Se você tem a sua revista aí e quiser acompanhar conosco, o primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico carral é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. O termo carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não, tá? Bom, até esse momento do Antigo Testamento, em todo o período da Antiga Aliança, em todo o período que vai de Gênesis até Malaquias, não existia a igreja, embora a palavra eclesia já existisse, tá certo? Porque tanto carral no Antigo Testamento quanto eclesia no período já do Novo Testamento, que é a palavra que a gente conhece, já era usada antes para indicar reunião de várias pessoas. Reuniões para, por exemplo, ouvir o que o arauto do rei iria anunciar naquele povoado. Quando o arauto chegava naquele local, era anunciado que ele estava ali, e quando o povo saía das suas casas para ir até a Ágora, ouvir o arauto, ler um novo decreto, trazer uma informação e tudo, esse ato das pessoas saírem para ouvir aquele arauto que traria uma informação, uma notícia, um decreto, uma lei, lá do palácio, lá do rei, essa atitude de sair das suas casas para ouvir o arauto, se reunir em praça pública, era chamada de eclesia. Então era uma palavra já usada antes mesmo que existisse a igreja, da qual nós estaremos estudando, falando aqui neste trimestre, certo? Muito bem. No Novo Testamento, o termo grego eclesia se refere à igreja cristã. No contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. No Antigo Testamento era a reunião de pessoas comuns para tratar de vários assuntos, mas aqui no Novo Testamento estaremos tratando da igreja como corpo de Cristo, certo? O seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Muito bem. No nosso segundo tópico, fala sobre a igreja como criação divina. A igreja não foi uma invenção dos apóstolos, não foi uma invenção de Pedro, nem de Tiago, nem de João, muito menos de Paulo. A igreja foi um ideal de Deus, foi um projeto, um plano de Deus que se concretizou, tá? Se concretizou. A igreja foi formada por Deus, é abençoada por Deus, é orientada por Deus e é o povo de Deus, tá? Muito bem. A igreja, ela existe no mundo, acredita-se, ensina-se a partir do dia de Pentecostes. Antes disto, no Novo Testamento, nos Evangelhos, a palavra igreja, eclesia, foi usada por Jesus quando ele disse: edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Quando ele diz edificarei a minha igreja, então ali a igreja ainda não existia, ele estava falando do que aconteceria para frente. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo, a igreja cristã, a igreja que prega o evangelho, a igreja que vive o evangelho, não existia até aquele momento. Por isso, o senso comum é que o dia de Pentecostes foi o dia oficial do surgimento, da inauguração, da origem, por assim dizer,
da igreja, corpo místico de Cristo na Terra, certo? Muito bem, no nosso terceiro tópico fala sobre a igreja como a comunidade dos salvos. Essa comunidade de salvos é formada por pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo. Pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo. E como é que dá-se a entrada, né? Como é que se ingressa uma pessoa na igreja? Por meio do arrependimento e batismo. Arrependei-vos, sejam batizados, etc. e tal. Então a pessoa tem que se arrepender, mudar de atitude, mudar, tá, de estilo de vida, arrepender-se. Bom, o ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Eu estou falando de igreja com I maiúsculo. Por adesão, se ingressa na igreja local, certo? Por adesão, se ingressa na igreja denominacional. A pessoa diz, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou membro da Igreja Batista, eu sou da Luterana, eu sou da Metodista, eu sou da Quadrangular. Então, essas igrejas aí são as igrejas denominacionais. Por essa aí você ingressa por adesão. Você diz, não, eu quero ser desta igreja, eu gosto do jeito de ser dessa igreja, da forma que eles ministram, da liturgia deles. Então, essa é a igreja denominacional, ela é local, ela é visível, ela é comunitária, formada por pessoas de uma comunidade de fé que habita numa região, certo? Então, essa aí se dá por adesão. A pessoa vai lá, tem um cartão de membro, está lá no hall de membro daquela igreja, ou mesmo no livro de dizimistas. Então, essa aí é a igreja que você entra por adesão. A igreja que você vê uma fachada, vê o nome, tem um pastor, até mesmo tem um CNPJ. Essa igreja denominacional, local, visível e comunitária, você pode estar nela por adesão. Porém, a igreja mesmo, de fato, a igreja com I maiúsculo, a igreja de fato, ela é universal, está em todo o planeta e ela é invisível, Deus sabe quem faz parte dela, tá? E essa igreja, ela é formada por pessoas que se tornam um em Cristo. Enquanto a outra é comunitária, pessoas de uma mesma comunidade e se juntam ali na profissão de fé em comum. A igreja, de fato, ela é invisível, ela é universal e é a igreja formada de várias pessoas de várias culturas diferentes, que ao aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, todos, independentemente do país onde esteja, a nação em que vive, o idioma que fala, tornam-se um em Cristo, certo? Não vamos tratar mais desse assunto aqui, porque na lição de número 3, esse assunto será melhor esmiuçado, melhor explicado, na lição de número 3. Mas seguindo aqui no nosso terceiro tópico, falando da igreja como a comunidade dos salvos, estávamos falando que ela é formada por pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo. Significa de novo, regenerado significa gerado outra vez, gerado, né? De novo gerado, regenerado. A quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, nasceu da água do Espírito. Jesus falou para Nicodemos, está em João 3, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Então, a igreja é formada por pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo. E ainda, por pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo. Selo do Espírito Santo acontece na hora da conversão, no ato da conversão. Tem muitas pessoas que acham que o batismo com o Espírito Santo é o selo. E temos até que oram, né? Pessoas que chegam na igreja, está há pouco tempo na igreja, e já foi lhe ensinado sobre, estou falando de igreja pentecostal, sobre o batismo com o Espírito Santo, buscar, e às vezes a pessoa foi ensinada, olha, ora, peça a Deus que lhe cele com o selo da promessa, e a pessoa fica, Senhor, oh Deus, me sela com o teu Espírito Santo. Não precisa fazer essa oração. O selo acontece na hora da conversão. No momento que a pessoa se humilha, se arrepende, entrega a sua vida a Cristo e se converte a Cristo e ao Evangelho, nesse exato momento o Espírito Santo já vem habitar nele. E o Espírito Santo é que é o selo. Tá? A presença do Espírito Santo é o selo, é a autenticação que diz, esse aí tem dono, e o dono dele é o Senhor Jesus Cristo, é Deus o Pai. Tá? Então, a igreja é formada por pessoas que foram seladas, foram marcadas, tem a marca, a presença do Espírito Santo na sua vida.
E ainda pessoas que passaram pelo processo do batismo de Cristo e do Espírito Santo. Tá? Nesse caso, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Quando se converte, a pessoa é selada. Quando é batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o revestimento de poder. Tá? Um dia, Jesus chegou para os discípulos e disse assim, ó, recebei o Espírito Santo, e soprou. Ali foi uma mudança de antiga aliança para nova aliança. Naquele momento ali, ainda não foi o dia de Pentecostes, ainda não foi o batismo com o Espírito Santo. Mas eles agora receberam o Espírito Santo como uma mudança de período, uma mudança radical nas suas vidas. Receberam. Só no dia de Pentecostes foi que eles foram revestidos de poder. Então, quando alguém se converte e vem para Cristo, automaticamente ele faz parte da igreja. Nesse momento, o sopro de Cristo acontece na vida desse novo converso. Na hora que a pessoa diz, eu quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador, entregar minha vida a Ele, eu me arrependo dos meus pecados, ó, o sopro de Cristo acontece, ele é selado, ele é marcado, o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa. E aí ele busca, Senhor, eu quero ser batizado, me reveste com teu poder, etc e tal, me dá os dons, me capacita, e aí ele fala em língua estranha e tudo mais, recebe, aí foi o revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes aconteceu o revestimento de poder, porque Jesus já tinha soprado o Espírito Santo neles antes, já eram habitados pelo Espírito Santo. Mas agora, no dia de Pentecostes, foram revestidos, cumpriu-se a promessa. 10 dias depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu de forma maravilhosa e especial. E o texto aqui diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. Todos quantos? Alguém arrisca dizer que tinham 120 lá nesse dia. A Bíblia não diz, eu também não digo. Eu não digo que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que no dia da escolha do substituto de Judas tinha quase 120, nem afirma arredondando 120. Diz que tinha quase 120 pessoas no dia de votar e escolheram Matias. Certo? Muito bem. Mas aí já entra numa outra história logo o seguinte, já entra em outro assunto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos quantos? Todos os quase 120? Todos os 12 apóstolos? Ou todos os quase 500 discípulos que Jesus tinha antes de subir ao céu? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Se tivesse 30, 40, 50, 100 ou 200 lá no cenáculo naquele dia, não ficou ninguém ali naquele dia que não fosse revestido de poder. Todos os que estavam naquele culto, naquele momento de perseverança, de espera, receberam, e não interessa quantos tinham lá. E não entrou um vento fazendo barulho, balançando cortinas, levantando poeira. Não entrou vento, apenas o som. Ninguém ficou com os cabelos assanhados e tudo. Não. Entrou um som como de um vento de uma tempestade forte. Mas não tinha tempestade. Tinha um vento, um som apenas de um vento que encheu a casa. E eles viram línguas repartidas como que de fogo, língua espiritual, sobre a cabeça de cada um deles. A promessa se cumpriu. E naquele mesmo dia, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. Não foi fundada por Pedro e nem está alicerçada em Pedro. Jesus disse, tu és uma pedrinha, mas sobre uma rocha, esta rocha, edificarei a minha igreja. Tu és uma pedrinha, uma pedra que se atira com a mão, mas sobre esta rocha, falando de si mesmo e também da confissão, porque a igreja cresce quando pessoas creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor e Salvador. Então, o fundamento da igreja é Cristo, cabeça da igreja é Cristo, a luz da igreja é Cristo, o caminho da igreja é Cristo, o Senhor da igreja é Cristo, e sem Ele nós nada podemos fazer. É um grande privilégio fazer parte da igreja, ser somado com este povo que faz a diferença aqui na terra. Povo que foi idealizado por Deus, formado de 2 outros povos, judeus e gentios, e nós veremos também isso numa lição aí mais para frente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor. Foi somente mais um subsídio. Agradeço pelo carinho, tá?
esteja conosco no restante do trimestre. Obrigado. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.